Olá, eu me chamo Ivonaldo Silvestre e eu estou de volta com a segunda oficina de probabilidade e análise combinatória online do PET de Estatística da UFRN. Nessa semana, o tema é a definição axiomática de probabilidade e propriedades. Esse é o sumário da apresentação. Inicialmente, eu vou falar de sigma-álgebra, que é um assunto necessário para a área entender o que é a probabilidade axiomática. No segundo tópico, eu vou falar sobre a probabilidade axiomática em si e, por fim, as referências. Dizemos que um conjunto F é uma sigma-álgebra de ômega se satisfizer as seguintes condições. A primeira, o próprio ômega pertence à sigma-álgebra. Vocês podem perceber que usamos a relação de pertencer, já que a sigma-álgebra é um conjunto formado por conjuntos. A segunda condição, se A é um evento de ômega e A pertence à sigma-álgebra, então o A complementar também vai pertencer à sigma-álgebra. E por fim, se temos A1, A2 e etc., eventos que pertencem à sigma-álgebra, então a união de todos esses eventos também vai pertencer à sigma-álgebra. O primeiro exemplo é como o lançamento de uma moeda. O ômega é formado por cara e coroa. O primeiro conjunto apresentado, formado pelo vazio e pelo ômega, é uma sigma-álgebra, porque satisfaz todas as três condições, já que o ômega está presente, o complementar do ômega, que é o vazio, está presente também, e vice-versa, e a união deles também está presente, que é o próprio ômega. O segundo caso não é uma sigma-álgebra, porque está presente apenas o cara, o complementar dele não está presente, coroa, ferindo então a segunda condição. E o terceiro caso também é uma sigma-álgebra, já que aí estão presentes todas as possibilidades de eventos. O segundo exemplo é como o lançamento de um tetraedro ou um dado de 4 lados, como é conhecido. O ômega é formado por 1, 2, 3 e 4. No primeiro caso, o conjunto apresentado é formado pelo vazio, pelo ômega, pelo 1, 2 e pelo 3, 4. E nesse caso é uma sigma-álgebra, já que tanto satisfaz a primeira condição do ômega, como satisfaz a segunda, do complementar, como satisfaz a terceira, da união. No segundo caso, o conjunto é formado pelo vazio, pelo ômega, pelo 1, 2 e pelo 1, 3. Nesse caso não é uma sigma-álgebra, já que fere tanto a segunda condição do complementar, já que, por exemplo, o complementar do 1, 2 não está presente, que é o 3, 4, como não satisfaz também a união. Por quê? Porque a união do 1, 2 com 1, 3, formada por 1, 2 e 3, não está presente na sigma-álgebra. O último caso é chamado de conjunto das partes. Ele contém todas as possibilidades de subconjuntos do ômega, incluindo o vazio e o próprio ômega. O número total de elementos que ele tem é 2 elevado ao tamanho do ômega, nesse caso 2 elevado a 4, que é 16. Finalizada a parte sobre a sigma-álgebra, eu vou começar agora a falar sobre a probabilidade axiomática em si. Considere ômega um espaço amostral, F uma sigma-álgebra e A um evento de ômega. Então, a probabilidade é uma função que leva da sigma-álgebra aos reais e que satisfaz os três axiomas de Kolmogorov. O primeiro deles, para todo A contido em ômega, a probabilidade de A está entre 0 e 1. É muito comum as pessoas utilizarem probabilidade em termos de porcentagem, mas, a rigor, a probabilidade está entre 0 e 1. A probabilidade de ômega é 1 e sejam A1, A2, etc. subconjuntos de ômega e eles são disjuntos 2 a 2, ou seja, você pega qualquer par deles e a interseção entre eles é vazia. Então, a probabilidade da união deles é igual à soma das probabilidades. E uma definição importante de se lembrar é o espaço de probabilidade, que é a trinca formada pelo ômega, pela sigma-álgebra e pela função de probabilidade. Vocês podem perceber que a definição axiomática não diz de qual maneira a gente calcula a probabilidade, só o que define uma probabilidade.
Para a gente calcular a probabilidade, a gente pode utilizar a definição clássica, definição frequentista, ou até mesmo a partir de outros métodos, como o cálculo de uma área. Dos 3 axiomas de Kolmogorov, nós podemos demonstrar algumas propriedades. Para isso, considere A e B eventos de ômega que pertencem à sigma-álgebra. Então, a probabilidade do vazio é 0. A probabilidade da união finita de n eventos é igual à soma dessas probabilidades, desde que eles sejam disjuntos 2 a 2. A probabilidade do A complementar é 1 menos a probabilidade do A. Se A está contido em B, então a probabilidade de A vai ser menor ou igual que a probabilidade de B. E a probabilidade da união entre 2 eventos A e B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção entre A e B. A primeira demonstração é a da probabilidade do vazio. Para isso, vamos considerar A um subconjunto de ômega e infinitos conjuntos vazios, cada um com seu respectivo subíndice. E sabemos também que a união de A com vazio é igual a A. Então, a união de A com infinitos vazios também continua sendo A. Aplicando a probabilidade de ambos os lados, temos que a probabilidade de A unido com os vazios é igual à probabilidade de A. E do primeiro termo, temos uma união disjunta, 2 a 2. Então, podemos separar em somatórios. Logo, a probabilidade de A mais o somatório das probabilidades do vazio é igual à probabilidade de A. Podemos subtrair de ambos os lados a probabilidade de A, ficando então o somatório das probabilidades do vazio é igual a 0. Percebam que, se estamos somando quantidades não negativas e elas dão 0, então isso quer dizer que todos os termos são 0, incluindo então que a probabilidade do vazio é 0. A segunda demonstração é da probabilidade da união finita de n eventos disjuntos. Para isso, vamos considerar A1, A2 e etc. infinitos eventos disjuntos de ômega. E a partir do AN mais 1, todos esses eventos são vazios. Então, nós transformamos a união finita desses n eventos em uma união infinita. Vamos aplicar a probabilidade de ambos os lados, e aí podemos utilizar o terceiro axioma de Kolmogorov. Ou seja, a probabilidade de uma união infinita é igual ao somatório das probabilidades. E percebam que nesse segundo termo, todas essas probabilidades são 0, já que esses AJ são todos vazios. Então, concluímos que a probabilidade de uma união finita é igual ao somatório dessas probabilidades. O primeiro exemplo, essa tabela mostra as probabilidades de uma pessoa escolher um determinado sabor de sorvete. Para morango, 0,3, chocolate, também 0,3, baunilha, 0,2, creme, 0,1 e menta, 0,1. E sabendo que essa pessoa comprará apenas um sorvete, qual a probabilidade de que o sorvete comprado seja de morango, chocolate ou de baunilha? Primeiro vamos definir os eventos. M, escolheu sorvete de morango. C, escolheu sorvete de chocolate. E B, escolheu sorvete de baunilha. E vamos considerar o conjunto das partes como sigma-álgebra. Então, a probabilidade da pessoa escolher ou sorvete de morango, ou de chocolate, ou de baunilha é igual ao somatório das probabilidades individuais. A probabilidade de escolher de morango, 0,3, a probabilidade de escolher de chocolate, 0,3, e a probabilidade de escolher baunilha, 0,2. Então, a probabilidade dessa união é de 0,8. A terceira demonstração é da probabilidade do complementar. Qualquer evento unido com seu complementar é igual ao ômega. Então, A unido com A complementar é igual ao ômega. Aplicamos a probabilidade de ambos os lados e, a partir da propriedade vista anteriormente, a probabilidade de uma união
é igual ao somatório das probabilidades, desde que eles sejam disjuntos. Então, a probabilidade dessa união é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de A complementar. E, pelo segundo axioma de Kolmogorov, a probabilidade do ômega é 1. Subtraindo a probabilidade de A de ambos os lados, temos que a probabilidade de A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. O exemplo dessa propriedade. No lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade de obter um número menor ou igual a 4? Primeiro vamos definir A como sendo obter um número maior que 4, ou seja, A é formado por 5 e 6. Então, a complementar é obter um número menor ou igual a 4, que é nosso evento de interesse. E vamos considerar o conjunto das partes como sigma álgebra. Pela propriedade, a probabilidade de A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. Então, a probabilidade de A complementar vai ser igual a 1 menos 2/6. Por que 2/6? Porque A é formado por 2 elementos e ômega é formado por 6. Pela probabilidade clássica, a probabilidade de A vai ser então a razão entre esses dois termos. Temos então que a probabilidade de A complementar é igual a 4/6, que é aproximadamente 0,67. Para demonstrar a quarta propriedade, que é se A está contido em B, então a probabilidade de A é menor ou igual que a probabilidade de B, vamos partir da seguinte afirmação. Se A está contido em B, então B é igual a A unido com a interseção entre B e A complementar. Para facilitar a compreensão, nós podemos observar esse gráfico, em que A é essa elipse rosa, B inteira A complementar, essa área em azul, e B é formada pela união delas. Então vamos dar a igualdade, B igual a A unido com B inteira A complementar. Aplicamos probabilidade de ambos os lados. Então a probabilidade de B é igual à probabilidade de A unido com B inteira A complementar. Vocês podem perceber que essa união é disjunta. Então podemos transformar um somatório. A probabilidade de B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B inteira complementar. Percebam que estamos somando a quantidade não negativa para que a probabilidade de A seja igual à probabilidade de B. Então, podemos dizer que a probabilidade de B é maior ou igual que a probabilidade de A. Para demonstrar a quinta e última propriedade, que é a probabilidade da união entre dois eventos A e B quaisquer, vamos partir da igualdade de que B é igual a ele mesmo, interseção, o espaço amostral. E o ômega pode ser escrito como A unido com A complementar. Então, B é igual a ele mesmo, interseção, A unido com A complementar. Vamos aplicar a probabilidade de ambos os lados. E vamos aplicar também a distributiva. Então, a probabilidade de B fica igual à probabilidade de B inter A unido com B inter A complementar. Vocês podem perceber, a partir desse gráfico, que esses dois eventos são disjuntos, já que B inter A, essa parte em vermelho, e B inter A complementar, essa parte em azul. Então, vamos transformar essa probabilidade da união em somas de probabilidades. Então, a probabilidade de B fica sendo a probabilidade de B inter A mais a probabilidade de B inter A complementar. Isolando a probabilidade de B inter A complementar, temos que ela é igual à probabilidade de B menos a probabilidade de B inter A. Agora vamos partir de que A união B é igual a A união B inter A complementar. Esse termo B inter A complementar representa todos os termos que estão em B, mas que não estão em A, como nessa área em azul do gráfico. Aplicando a probabilidade de ambos os lados, e vocês podem perceber que A e B inter A complementar são eventos disjuntos. Então, a probabilidade da união se torna a soma das probabilidades. Temos então que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B inter A complementar.
Mas do slide anterior, temos que a probabilidade de B inter A complementar é igual à probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Substituindo na equação, temos que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. O último exemplo. Em um baralho com 52 cartas, qual a probabilidade de uma carta escolhida aleatoriamente conter um valor numérico ou ser de copas? Inicialmente, vamos definir A como sendo a carta escolhida contém um valor numérico e B, a carta escolhida de copas. E vamos considerar o conjunto das partes como sigma álgebra. Então, a probabilidade da união é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Vocês podem perceber que, em um determinado naipe, há 9 cartas que contêm valores numéricos, que são os números de 2 a 10. E como são 4 naipes, totalizam então 36 cartas. Logo, a probabilidade de A é 36 sobre 52. E há 13 cartas de copas, um total de 52. Então, a probabilidade de B é 13 sobre 52. E as cartas de copas que contêm valores numéricos são 9 em 52. Portanto, a probabilidade da interseção é 9 sobre 52. Fazendo todos esses cálculos, temos que a probabilidade da união de A e B é igual a 40 sobre 52, que é aproximadamente 0,77. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado novamente. Na próxima semana, Beatriz Ciríaco irá apresentar probabilidade condicional e teorema do produto. Um abraço e até a próxima.